teoria da evolução ensina que todas as coisas vivas evoluíram de uma forma simples de vida, ou seja, tiveram uma ancestralidade em comum. Essa ancestralidade foi ilustrada num desenho que podemos chamar de a Árvore da Vida de Darwin. A Árvore da Vida de Darwin começa com um único tronco, representando a primeira forma simples de vida. Novos galhos iam brotando desse tronco e esses galhos se dividiam em outros galhos, e assim por diante. Os galhos representam as novas espécies que iam surgindo através de processos evolutivos. Ao contrário da teoria da evolução, o criacionismo científico fala de várias origens. Se fôssemos ilustrar a proposta criacionista utilizando a mesma metodologia dos evolucionistas, ou seja, por meio de uma árvore, teríamos que desenhar não uma, mas várias árvores. Os troncos dessas árvores representam as espécies originalmente criadas, também chamadas de tipos básicos ou Baramin. O que dizer então das diferenças entre a Árvore da Vida de Darwin, com seu único tronco, e as árvores da vida criacionistas, com seus diversos troncos? Estaria a proposta criacionista em desacordo com as evidências científicas? Surpreendentemente, alguns cientistas evolucionistas estão expressando opiniões contrárias a Darwin. Eles começam a perceber que a vida não teve uma única origem, mas várias origens, assim como ensina o criacionismo científico. Malcolm Gordon, um biólogo evolucionista, disse o seguinte: parece que a vida teve muitas origens. A árvore da vida universal não parece ter tido uma única raiz. A teoria tradicional da descendência comum parece não se aplicar aos reinos atualmente reconhecidos. Provavelmente não se aplica a muitos filos, se é que há algum, e possivelmente não se aplica a muitas classes nos filos. Ao contrário do que muita gente pensa, o criacionismo científico não é fixista. Fixismo, para quem não sabe, é uma teoria filosófica que foi muito aceita no passado. Segundo essa teoria, todas as espécies criadas por Deus não sofriam mudanças, eram imutáveis. Mas o criacionismo científico reconhece mudanças limitadas dentro das espécies, o que chamamos de microevolução. A microevolução é responsável pela diversidade de raças ou subespécies dentro da espécie. O que ocorre não é uma evolução, mas uma variação das espécies. Todas as formas de vida foram criadas com uma reserva genética que dá ao organismo uma capacidade limitada de adaptação, variação, especialização e especiação. Isso já foi comprovado por meio de uma publicação científica. Segundo a baraminologia, que é o modelo de classificação dos seres vivos aceito pelo criacionismo, os seres vivos são classificados de acordo com a sua capacidade de combinação genética. Ou seja, animais que possuem a capacidade genética de cruzarem entre si pertencem à mesma espécie básica, ou Baramin. Essas espécies básicas sofreram isolamento reprodutivo, o que provocou algumas mudanças genéticas ao longo de milhares de gerações. Essas mudanças são responsáveis pela diversificação dos tipos básicos, representada pelos ramos que surgem das árvores em nossa ilustração. Veja, por exemplo, o que aconteceu com algumas gaivotas do gênero Larus. Essas gaivotas estão distribuídas à volta do Polo Norte. A distribuição geográfica dessas gaivotas forma um padrão circular. As populações de gaivotas vizinhas sofrem pequenas mudanças e ainda podem se cruzar. Mas nos extremos dessa distribuição, as mudanças são tão grandes que as gaivotas não podem mais cruzar. Agem como se fossem de espécies diferentes, contudo continuam sendo gaivotas. Esse fenômeno, chamado pelos evolucionistas de espécies em anel, é o mesmo tipo de diversificação baraminológica que os tipos básicos sofreram, como por exemplo o lobo e o cachorro. Enquanto que na evolução os seres vivos adquirem mudanças ao longo de sua descendência, até evoluírem em outra espécie, como por exemplo peixes evoluindo em anfíbios, anfíbios evoluindo em répteis e assim por diante. No criacionismo científico, os peixes sofrem diversificações, mas continuam sendo peixes. Os anfíbios sofrem diversificações, mas continuam sendo anfíbios, e assim por diante. Mas quem estaria com a razão? A quem as evidências estariam apoiando? O mais interessante é que o registro fóssil, que deveria ser a prova cabal da evolução,
está de acordo com a proposta criacionista. Ele nos mostra o surgimento abrupto de novas espécies, sem nenhuma indicação de formas transitórias a partir de tipos anteriores. Veja o que disse Niles Eldredge, um conhecido paleontólogo evolucionista. Não é de se espantar que os paleontólogos tenham ignorado a evolução por tanto tempo. Aparentemente, ela jamais ocorre. David Hall, um paleontólogo evolucionista, disse o seguinte: em vez de encontrar evidências do desenvolvimento gradual da vida, o que os geólogos dos dias de Darwin e os geólogos atuais na verdade descobriram foi um registro incompleto e irregular. Ou seja, espécies surgem de repente na sequência dos fósseis, apresentam pouca ou nenhuma mudança durante sua existência no registro e então desaparecem abruptamente. Outro cientista evolucionista, chamado Francis Hitching, falou sobre a ausência dos fósseis intermediários que comprovariam que uma espécie evoluiu para outra. Ele disse: quando se procura elos entre os principais grupos de animais, esses simplesmente não existem. A proposta criacionista sobre a variação das espécies é superior à proposta evolucionista. Ela se baseia em fatos observáveis, ao contrário da evolução que se baseia na macroevolução, que não encontra apoio no registro fóssil. O próprio registro fóssil está de acordo com a proposta criacionista, mostrando o surgimento repentino das espécies, o que reforça o conceito da criação.